Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre oportunidades disfarçadas. Eu tenho aprendido nesses últimos anos que tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas que vêm acontecendo são oportunidades. Desde as situações mais difíceis às situações mais tranquilas, sempre são oportunidades para que você possa dar um próximo passo, para que você possa cada vez avançar mais. A diferença é se você está preparado para essas oportunidades e se você está atento que aquilo de fato é uma oportunidade. Deixa eu contar uma breve história aqui para vocês. Na verdade, são duas histórias aqui bem parecidas, falando um pouquinho sobre a questão de oportunidade. Alguns de vocês sabem, outros não, mas em algumas palestras eu conto isso. Mas eu trabalhei por 3 anos como DJ. Eu tocava em boates, eu tocava em festas, uma outra época da minha vida. Então eu toquei dos 16 aos 18 anos. Então passei 3 anos tocando em festas, tocava em boates, enfim. E algumas pessoas não se atentam a isso, né? Mas o DJ em si é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele exige que você tenha feeling, né? Você está ali no comando de toda aquela festa, de todas aquelas pessoas, com aparelhagem ali, que cabe em uma mesa. Algumas são maiores, né? Na minha época era um pouquinho menor, hoje já evoluiu bastante. Mas uma aparelhagem que cabe numa mesa que você controla com as suas mãos e você tem o poder de controlar ali o que está acontecendo. Você tem que ter feeling para saber a música certa, qual o momento certo que você vai usar. Você precisa da técnica, porque você precisa fazer a mixagem na hora certa, do jeito certo. Precisa ter presença, né? Carisma com as pessoas, enfim, uma série de coisas que você precisa ter. E foi um aprendizado legal, foi uma experiência que eu aprendi muita coisa com relação a contato com o público, com relação a responsabilidades também. Foi uma experiência que me ajudou também, claro que contribuiu, toda a experiência contribuiu. E é isso que eu quero deixar, que todas as experiências que você passa vão contribuir lá na frente para alguma coisa. Então eu sei que aquilo, de certa forma, me deixou mais uma pessoa menos envergonhada em público. Eu sempre estava em público, toquei em grandes festas para milhares de pessoas, enfim. Então, isso veio me ajudando. Mas o que eu quero falar sobre a oportunidade é o seguinte. Eu lembro de uma vez, eu tocava em uma boate que eu era DJ residente dessa boate. Então o que quer dizer DJ residente, Natanael? Quer dizer o seguinte, que eu era contratado daquela boate. Então todo final de semana eu obrigatoriamente estava lá tocando. Então todos os sábados, algumas vezes sexta, eu estava lá tocando na festa que tinha lá semanalmente. E aí eu lembro que chegou uma época, em um ano especial, que a promoter, né, da boate disse o seguinte: olha, Nathan, em julho nós não vamos abrir. No período das férias, nós decidimos que nós não vamos fazer festas. Então, vocês estão liberados aí no mês de julho. E beleza, e mais ou menos uns 2, 3 dias depois, eu recebi o convite para tocar em uma outra festa. E aí já que eu não vou ter compromisso, então eu vou fechar. Então fechei. E mais ou menos uns 2 dias depois, ela voltou e disse o seguinte: olha, Nathan, a gente reviu, nós mudamos de ideia e agora nós vamos ter festa todos os dias no mês de julho, no mês das férias. E aí poxa, mas eu acabei de fechar um contrato agora e vai ficar chato eu mudar, etc. E não, você não pode ir e tal. Enfim, no final das contas eu disse que não ia quebrar minha palavra, que eu ia para outra festa e acabei indo. Resultado, no dia, 2 festas aconteceram no mesmo dia. E aconteceu uma coisa bem engraçada. A festa que eu era DJ residente, ou seja, a boate, lotou. Foi recorde de público, foi um sucesso. E a outra festa que eu me comprometi, que eu fui, foi um verdadeiro fracasso. Fracasso. Pouquíssimas pessoas. Foi horrível. Até hoje eu não sei porque foi tão ruim aquilo, não sei se foi... Enfim, mas foi horrível. E eu lembro que quando eu cheguei, eu era o terceiro a tocar, o quarto, o segundo ou terceiro, não me lembro bem. E quando chegou na minha hora de tocar, tinham 30 pessoas na pista de dança. Tinham pouquíssimas pessoas. E eu conversando com alguns amigos, eles falam assim: cara, aqui tá lotado, vai dar um recorde aqui, quase 1000 pessoas na festa, etc. E eu lá com 30 pessoas. E aí quando chegou na minha hora de tocar, eu falei o seguinte: eu já tô aqui mesmo, já estou aqui, então eu vou tocar, vou me divertir aqui, vou brincar. E aí eu lembro que eu tinha pouquíssimas pessoas na minha frente, eu simplesmente coloquei meu fone, abaixei minha cabeça e fiquei lá brincando. Pra mim, na verdade, aquilo era uma grande diversão pra mim, brincar com aquelas máquinas, e eu gostava enfim, as pessoas estavam gostando. E eu toquei sério, me concentrei, fiquei tocando sério, tocando. E aconteceu uma coisa,
Quando eu terminei de tocar, um rapaz falou comigo, tava aqui atrás, ele era outro dia, eu não conhecia ele. E aí ele falou assim, nossa cara, gostei, muito bacana, você toca bem, gostei da mixagem, gostei da sua sequência de músicas e tal. E ele se apresentou, ele falou o seguinte, olha, eu sou DJ da Rádio Jovem Pan e eu quero te convidar então pra você tocar lá na rádio ao vivo e tal. E eu falei, nossa cara, que legal, beleza. E aí eu fui, então ele me convidou, então eu tava ali tocando pra 30 pessoas, 31, né, que ele estava atrás de mim. E ele me convidou pra tocar então na rádio. E eu fui tocar na rádio. E no dia que eu fui tocar na rádio, ao vivo, né, na Jovem Pan, num horário bem bacana, num programa chamado Ritmo da Noite, é um programa que existe até hoje, e tem ainda, não sei hoje, né, mas na época sempre tinha uma boa audiência. E eu fui lá, toquei ao vivo na rádio, me apresentei, falei, muitas pessoas me adicionaram. Naquela época nós não tínhamos Facebook, nem nada disso, então naquela época eu dei o meu MSN, é o novo, né? E aí muitas pessoas me adicionaram e foi bem legal. E aconteceu o seguinte, quando eu estava lá na rádio tocando, um outro convidado que ia tocar, ele era DJ residente de uma outra boate, era a maior boate na época, né, da cidade. E ele me viu tocando na rádio. Ele falou o seguinte, nossa, Nathanael, muito bacana, gostei do seu estilo, gostei da forma como você toca, etc. Vamos tocar lá na boate? Então ele me chamou para tocar lá na época, né, era uma das maiores boates lá de Fortaleza. E aí eu fui tocar nessa boate que era uma das maiores. E quando eu estava lá, um outro DJ estava lá e eu toquei lá junto com ele e ele me viu e ele falou assim, cara, gostei, muito bacana isso que a forma como você toca e tal. É o seguinte, eu estou participando da organização de um evento de dance music, é um evento internacional e eu quero saber se você topa. Eu falei, topo. E aí eu fui então tocar nesse evento internacional, né? Foi o primeiro e último, né, evento internacional que eu toquei. Era um evento que ele organizou várias pessoas de fora do Brasil, e tinha algumas pessoas famosas na época. Se eu falar o nome aqui, talvez vocês nem conheçam, nem eu lembro mais quem são, né, se eles ainda estão tocando ou não. Então talvez eu fale alguma bobagem aqui. Mas o fato foi que eu fui, então toquei nesse evento internacional. E foi muito legal, aquela experiência, enfim. Eu acho que eu era o mais novo ali, eu tinha 17 anos na época. E aí eu era o mais novo tocando ali e tinha muitas pessoas, tinha mais de 1000 pessoas lá presentes naquele evento. E foi uma experiência foi um desafio, né? Mas se você prestar atenção nessa historinha que eu fui contando, foi um momento que nossa, isso aqui foi um fracasso. Mas fiquei sério na minha decisão e aquilo foi levando. Mas o fato foi que depois eu decidi que eu não queria continuar naquilo e acabei mudando. E hoje você me conhece aí como Nathanael Oliveira no marketing digital. Mas é uma historinha para você me conhecer um pouco mais. Mas o fato é o seguinte, depois que eu prestei atenção nisso, eu fiquei prestando atenção nas oportunidades que aparecem na nossa vida. E quando eu pedi demissão, que eu decidi começar como consultor, eu frequentei muitos eventos. Hoje eu ainda frequento muitos eventos, mas não tanto como eu frequentava antigamente. Às vezes a agenda não dá, enfim, viagem, etc. Mas eu fui para um evento, e nesse evento eu assisti a palestra, e o palestrante era dono de uma agência, que tinha ele se apresentou, né? A minha agência tem mais de 50 clientes e tal. E quando eu ficava vendo aquilo, nossa, 50 clientes, caramba, eu tenho 5 clientes e já é uma animação e tal. E eu fiquei lá assistindo a palestra dele. Quando terminou a palestra, eu fui lá conversar com ele e mais umas 3 pessoas ficaram lá conversando com ele para fazer perguntas. E eu comecei a fazer perguntas, falei assim, olha, eu comecei uma agência agora e tal, tô trabalhando com marketing digital, etc. E eu queria algumas dicas que você possa me dar aqui no começo. E ele começou a me dar algumas dicas, ele começou a conversar comigo, foi muito prestativo em responder as minhas perguntas. E eu fui lá respondendo, perguntando, eu fui comentando com ele, falando outras coisas e, enfim, ele foi conversando comigo. E quando eu fui saindo lá do local do evento, uma das pessoas que estava lá conversando com ele também, ouvindo as perguntas, ele me procurou e falou assim, você trabalha com marketing digital? Eu te ouvi lá conversando com ele, etc. Eu comecei uma agência agora, a gente está fazendo um trabalho de otimização, a gente faz um trabalho de produção. E comecei a falar um pouco sobre o trabalho que eu fazia. E ele falou assim, nossa, cara, legal, eu estou precisando muito desse trabalho na minha empresa, então tá aqui o meu cartão, me dá uma ligada nessa semana pra gente bater um papo sobre esse assunto. E aí eu entreguei o meu telefone para ele também. E o que foi que aconteceu? Por algum motivo o site dele deu um problema naquela semana. Ou foi algum problema no AdWords, eu não lembro bem qual foi o problema, mas ele que me ligou logo. Ele falou assim, cara, eu tive um problemão aqui com o meu tráfego, isso está impactando diretamente minhas vendas, você pode vir aqui pra gente conversar, etc. E eu fui lá. E quando eu fui lá, a gente
nós conversamos e acabamos fechando um contrato. E foi um dos melhores contratos que naquela época eu fechei. Aquele contrato, ele levou se a minha empresa estava no nível 1, ele levou a minha empresa para o nível 10. Então foi um ótimo contrato. E daquele contrato surgiram outras oportunidades, foram surgindo e foram acontecendo várias coisas. Então por que eu estou contando essas histórias, né? Eu estou até me alongando um pouco mais nesse vídeo de hoje. Porque algumas vezes certas situações acontecem na sua vida, certos momentos acontecem com você, que a primeiro momento você pensa que não é algo tão agradável assim. Você pensa que não é algo tão bom assim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto maiores as dificuldades que você enfrenta, quando as batalhas ficam mais intensas, é porque uma grande vitória está chegando. Então quando você estiver nesse momento que, poxa, tá difícil, tá complicado, tá acontecendo algumas coisas que estão me deixando chateado, eu tô ficando desanimado, experimente pensar dessa forma. Isso é uma preparação porque eu estou indo para o próximo nível, porque eu estou avançando cada vez mais. Então esse é um pensamento que eu comecei a adotar depois que eu vi na prática isso acontecendo. E quando acontece alguma coisa difícil, quando acontece algum momento que às vezes você fala, poxa, como as coisas estão difíceis, quando você para e pensa, opa, isso é uma preparação que coisas boas estão chegando, que você está chegando para um novo momento. Então são oportunidades que às vezes vêm disfarçadas de problemas. Então quando você olha um problema e você analisa bem ele, pode ter certeza que ele tem uma oportunidade disfarçada para você. Então, algumas vezes você vai achar que não, que tá ruim, que tá difícil, mas é uma oportunidade que está disfarçada. Basta se você vai continuar tentando, se você não vai desistir, vai em frente, ou se você a oportunidade ficou tão disfarçada que você nem conseguiu enxergar. Então, preste mais atenção, fique com os seus olhos atentos, com os ouvidos atentos e focado em saber o seguinte: esse problema pode ser uma oportunidade. Na verdade, sempre é uma oportunidade. E você vai conseguir transformar essa oportunidade em um grande resultado para você, beleza? Próximo vídeo a gente fala mais sobre isso, a gente bate mais um papo sobre esse assunto. Se você gostou, então clique aqui, curtir aqui abaixo, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no meu canal para que você possa estar acompanhando os novos vídeos e a gente vai batendo esse papo, tá bom? Então, um grande abraço para você e eu te espero até a próxima. Tchau, tchau.